Olá, nesse vídeo eu quero falar rapidamente sobre as 6 coisas que você precisa saber antes de começar a investir em ações. É isso mesmo. Mesmo que você nunca tenha pensado em investir em ações, ou em investir, ou achar que você está guardando na caderneta de poupança, ou investindo em produtos de renda fixa, ganhando a Selic, que você está no caminho de fazer uma construção de ativos para uma independência financeira. Se você está assim, 100% em cima desse tipo de modalidades, você não está, na verdade, garantindo seu futuro. Tá? Então esse é o ponto. Investir em ações é uma necessidade de pensar e a partir de agora qualquer pessoa pode ter esta experiência. Bom, então guarde aí que o terceiro e o quarto ponto são fundamentais para isso. Eu vou falar de 6. Então fique atento aí e então acompanhe comigo aí, tá? E aproveite então, te convido para se inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe esse tema e outros temas que eu tenho trazido aí relativo a comportamento financeiro, mentalidade de riqueza e especificamente também, como vou falar hoje, de finanças e especificamente mais ainda de investimento. Muito bem, mas antes de falar dos 6 passos, tá? Ou falando do primeiro passo, que é a importância de investir, tá? Investir de fato. Guardar o dinheiro em poupança ou essas coisas que são de renda fixa, predominantemente, 100% aí, você não está, repetindo, você não está se protegendo de inflação, esse dinheiro vai se desvalorizar a longo prazo. Uma parte tem que ir para investimentos de renda variável e que seja, então, a longo prazo e você, então, tem essa possibilidade de multiplicar o capital, ok? Uma parte sim, em curto prazo. Então, repetindo, aquilo que é uma lição inicial para quem está pensando em como fazer investimentos ou como guardar o seu dinheiro de forma inteligente. Bom, ninguém fica rico, então, em outras palavras, investindo na renda fixa. Tá? Não tem como. Tá? A inflação, nós estamos projetando um Selic de 5% até o final do ano e uma inflação um pouco abaixo disso. Então, que você tenha 4% de inflação, 1% vai ser então o seu ganho real. Vai levar muito tempo, tá? Para você realmente fazer essa multiplicação. Bom, taxa de juros baixas, a tendência é essa, por isso que tem essa premissa. Número 2, antes de você entrar na jornada de investimento em ações, você tem que ter sua reserva de emergência. Você tem que ter uma garantia que se você tiver alguma dificuldade em 6 a 12 meses de não ter geração de renda mensal, que você tenha essa reserva como garantia, essa reserva de emergência, tá? Primeira coisa. E ao mesmo tempo, você tem que eliminar dívidas, porque você investindo para ter renda fixa ou na renda variável, que tem oscilações, e você ter juros de dívida comendo o seu capital, você está de uma forma também não inteligente fazendo essa seu planejamento, sua programação. Então, não ter dívidas. Número 3, então, começamos pelo mais importante item que eu falei no início. Então, o número 3 e o número 4, tá? Bom, o número 3, tá? Pensando em ações, vamos fazer uma analogia, tá? Tem 2 formas de você começar a investir. Você, a princípio, você tem que ter, claro, uma clareza de como escolher, né? Eu, por exemplo, comecei fazendo trade. Aprendi há muitos anos atrás, quando eu comecei no mercado a querer entender e diversificar a forma de investir, eu fui fazer aquele movimento de ir para aquelas ações de crescimento, aquelas que, na verdade, têm oportunidades de ganhos e, na verdade, fiz vários trades, aprendi como é que faz os movimentos dos gráficos e olhar, então, aquelas alternativas de oportunidades e esses ganhos aconteceram, mas depois de algum tempo eu me dei conta que isso não é o suficiente, porque você tem picos de ganhos e picos de perdas. Tá? E na minha forma de ver, essa não era a forma de multiplicar o capital. Tá? Ou por talvez não ter feito da forma assim correta, tendo que ter tempo para estudar e aplicar esse conhecimento no dia a dia. Quem não faz dessa forma, ou seja, que fica constantemente olhando, analisando e se posicionando, não é o melhor caminho. Então, essa é uma estratégia. A estratégia que hoje eu utilizo e que eu acho mais importante é você pensar a longo prazo com outro tipo de análise. Olhar a consistência de uma empresa ao longo dos anos. Ou seja, é como se você, fazendo uma analogia, com um casamento. Você vai casar com uma ação, com um pedacinho da empresa. E esse casamento, para ele ser uma relação harmoniosa, você tem que começar por uma escolha.
uma escolha que tenha, assim, você consiga entender essa ação, essa empresa, como algo confiável, tá? Uma relação de casamento, é confiável. Você conhece os pontos fortes, os pontos fracos, você vai aprender a conviver com ela em situações que podem surgir e surgem de dificuldades, tá? Mas você, olhando vários aspectos de análise que precisa ser estudado, você vai conseguir traçar, então, um horizonte de riscos, né, de forma mais calculado. Você vai administrar esse risco. Você está, na verdade, convivendo com um processo mais maduro, ou seja, empresas mais maduras. Ao mesmo tempo, esse tipo de empresa ela vai gerar, então, os filhotes que vai lhe pagar dividendos e vai distribuir melhor o seu lucro, porque ela já tem uma fase de maturidade. Exemplo de empresas assim no Brasil são as empresas ligadas, por exemplo, aos setores de energia, tá? Os setores bancários também, em alguns casos, e são pagadores de dividendos porque eles já chegaram no nível de maturidade. Então, só como exemplo, aí esses setores. Bom, e o outro grande grupo de empresas são aquelas empresas que estão em fase de crescimento. Elas estão, então, usando o dinheiro, pagando para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e pagando, então, menos dividendos. Tá? Dessa forma, em fase de crescimento, ela tem uma possibilidade de ganhos na sua variação, na sua valorização no mercado. Então, você é um tipo de empresa que você vai estar participando de forma consciente, pensando na possibilidade do ganho, então, no dia a dia, que seria, então, uma estratégia de trade, ou seja, eu entro, não é um casamento, você entra, na verdade, como um processo de namoro para conhecer, para viver aquele momento de experiência, até ver se você vai poder casar com ela. Em algum momento ela pode chegar num ponto de maturação. Então, essa é uma estratégia diferente. Então, são duas estratégias. Isso é importante, e essa correlação com esse relacionamento é bastante próximo do que é o dia a dia com uma empresa, com aquilo que você está comprometido, que você confia. Bom, e entender uma empresa, você precisa então ter esse tipo de avaliação, esse tipo de análise. Tá? Bom, então, falei bastante disso. Então, casar é um negócio para sempre, né? Você casou com uma empresa. Um exemplo disso os grandes investidores fazem isso, ou seja, ficam décadas com uma ação de uma empresa e sempre comprando e aumentando mais, porque eles acreditam que essa tem fundamentos que garantem isso. Tá? Bom, e o trade tem aquela situação de ganho e de perda, ganho e perda. Muitas vezes, se você não está acompanhando, se você não tem o expertise técnico para fazer esses movimentos nesse prazo curto do dia a dia, você pode perder hoje o que você ganhou ontem. Então, isso é uma situação que, pelo menos, é que eu vejo na maior parte das pessoas que eu falo e tive algumas experiências assim também. Tá? Bom, o número 4, então, você precisa escolher então, quais as estratégias. Tá? Então, o ponto 4 está ligado nesse 3 aqui. Aí você tem uma estratégia de fazer escolhas com empresas que são pagadoras de dividendos. Inclusive, existe um grupo de empresas pagadoras de dividendos que formam um índice que é o IDIV, tá? Tem lá o grupo de empresas que fazem parte desse índice. Então, é bem específico. Lá na B3 você pode encontrar isso. Bom, então está aí uma referência. Escolha as ações de oportunidades se você estiver, então, buscando no dia a dia ganhos momentâneos, ganhos que você visualiza daqui a uma semana, daqui a 30 dias, enfim, de curto prazo. Bom, e o quinto é você, então, ter outras características de investir em ações importantes, é você ter diversificação. Diversificar é colocar um pouco do dinheiro em ações em vários setores, o setor elétrico, o setor de saneamento, o setor de bancos, de seguros, enfim. Você fazendo isso, você tem uma separação entre cada um desses setores e à medida que tem uma volatilidade num, você pode estar se beneficiando no outro. Tá? E especificamente dentro de cada um, escolher as empresas dentro das características que eu falei anteriormente aqui. Bom, e por fim, tá? O sexto ponto seria você ter objetivos, né? Ou seja, quais são os objetivos, objetivos eu falei, você ter paciência e persistência nesse processo. Conclusão. Tá, vamos concluir esse vídeo falando desses 6 passos, que é o seguinte. Escolha uma ação como se fosse algo de um valor muito grande, de um valor
que você vai acompanhar você ao longo do tempo. Tipo um casamento mesmo, como eu falei no início, e que você vai então estar ali entendendo e na verdade investindo cada vez mais, investindo o seu dinheiro nesse casamento, nesse pedacinho de ação, interessado em saber os resultados, os rumos que ela está tomando, as situações que surgem de mercado onde ela está envolvida. É como se você fosse parte, você é dono de um pedaço de um negócio, de uma empresa. Isso é um fator de motivação para você, então, cada vez mais estar ajudando a empresa e ela ajudando você. Enfim, esse é o mercado de investimento em ações e está aí, então, a dica. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Faça, então, a sua inscrição se você ainda não é inscrito no canal. Dê o seu like, comente e compartilhe, como eu faço sempre. Está aí o pedido. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!